Você já deve ter ouvido falar sobre o hidrogênio verde. Então acompanhe esse vídeo até o final, eu vou fazer algumas considerações a respeito dessa nova forma de energia. Antes de mais nada, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Pittencourt e neste vídeo eu vou tratar com algumas considerações a respeito da energia que vem do hidrogênio, que foi carimbada agora como hidrogênio verde, que é aquele que é obtido de fontes renováveis e tal, como placas fotovoltaicas e assim por diante. Evidentemente que o hidrogênio tem uma característica de uma capacidade de energia muito grande. Mas aí eu vou fazer aqui com vocês uma análise que eu peço que todas as vezes que vocês lerem, ouvirem matérias daquele lobby, principalmente de empresas alemãs, todas as vezes que eu vejo matérias, leio artigos, sempre tem o lobby de empresas alemãs tentando vender os equipamentos para a produção do hidrogênio. Muito bem. Esquecendo o lobby, né? Porque está no papel deles, né? Cada empresa tenta vender o seu peixe. Mas nós vamos no âmbito da termodinâmica. A termodinâmica estuda toda a transferência de energia a partir do calor e que nós desenvolvemos essa ciência já há mais de 200 anos. Então, as leis da termodinâmica você não pode simplesmente negar, como, por exemplo, de um estado mais alto de energia, ao ser transferida essa energia para gerar calor, para gerar alguma potência, se você tentar recuperar essa energia para voltar ao estado inicial, ela nunca volta exatamente no mesmo patamar de energia. Há uma quantidade de energia ali perdida, é o aumento da entropia, onde você não recupera essa energia que ela é perdida a partir do atrito, calor, né, produzido ali, e você não consegue voltar. O Joule, né, o Joule, como se diz, criou realmente uma relação que é usada até hoje entre a unidade de calor e a unidade de trabalho. Eu já tenho vídeos aqui no canal que eu trato disso. Ele chegou bem próximo entre uma unidade de calor com uma unidade de trabalho, uma caloria 4,18 e alguma coisa, joules. Então, isso é imutável. Não é porque a tecnologia... Não. Essa relação entre calor e trabalho e calor, ela permanece constante. É o que a gente chama de uma constante física, né? Como a gravidade. Você tem certas variações da medição da gravidade, dependendo de onde está no planeta, mas se sabe que aquilo é uma constante gravitacional. Ela vai aparecer ali no seu cálculo, quer você queira ou não. Então vamos voltar à questão então do hidrogênio verde. E aí vocês vão seguir comigo o meu raciocínio. Imagine que você tem num reservatório de uma usina hidrelétrica um grande lago onde você coloca placas fotovoltaicas que durante o dia captam realmente a luz do sol e produzem, por exemplo, vamos dizer, 100 megawatts, né? 100 megawatts não é uma potência tão grande, 100 megawatts por hora, né? Dentro daquelas horas de pico, né? 100 megawatts de pico, né? Porque depois o sol, mas vamos considerar 100 megawatts naquele número de horas que está sendo produzido. Qual que é a grande vantagem de usar um sistema como esse? Você está economizando água. Porque à medida que você tem ao longo do dia mais 100 megawatts por hora produzidos, você pode economizar água para as turbinas. Então aquela é uma água represada para você usar depois. Então é muito interessante que você use energia fotovoltaica para complementar a energia produzida por essa hidrelétrica.
Agora, o que não aparece nessas matérias interessantes, nesses artigos sobre hidrogênio verde? Vamos dizer que você coletou ali com as placas fotovoltaicas, porque é verde, hein? É verde, é uma coisa maravilhosa, luz do sol e tal. Os 100 megawatts por hora. 100 megawatts hora. Você jogou na rede elétrica para 2.000 quilômetros de distância, já ser imediatamente utilizado aqueles 100 megawatts adicionais? Não. Você desviou esses 100 megawatts para o seu complexo ali do lado, que vai produzir hidrogênio verde. Então isso é que eles não mostram, eles não fazem essa conta. Eu quero ver quantos 100 megawatts hora são equivalentes ao hidrogênio produzido no final. Sabe por que eles não mostram? Eu vou contar para vocês. Dos 100 megawatts ali, eles vão para o local onde vai ter a eletrólise, onde vão ter os eletrodos, aquela energia vai ser colocada ali em eletrodos, onde tem aquelas piscinas de água. Bom, então primeiro você teve que canalizar aquela água, espero que não sejam com bombas onde você também usa energia elétrica, porque se tiver, usar bombas elétricas de sucção para levar, para alimentar aquelas piscinas, você também tem que colocar na conta quanto de energia elétrica você consumiu só para montar aquelas piscinas. Nós vamos dizer que elas simplesmente escorreram ali por tubos e né? A água está ali. Até aí você não gastou nada, mas você tem a água. Essa água seria usada para mover a turbina, mas aí você desviou parte da água do lago, né? O reservatório, para as piscinas onde vai ser feita a eletrólise. A eletrólise vai destruir essa água, então essa água vai ter que ser reposta. Então eu quero que eles também mostrem a taxa de destruição de água por 100 megawatts produzidos, né? Você tem os 100 megawatts, quantos dos 100 megawatts destroem de toneladas de água para fazer a eletrólise, que simplesmente é separar na água o H2O, uma parte é oxigênio, uma parte é hidrogênio. Vocês acham que o hidrogênio, que é o elemento mais tênue, com o peso atômico 1, ele vai para um recipiente onde ele vai ser armazenado sozinho? Ele vai falar, vai lá hidrogênio, vai para aquele cantinho ali. Vocês acham que é assim? Claro que não. Então, aquele processo de eletrólise, ele tem que ser capturado, sugado, e como ele é muito tênue, a densidade é muito baixa, ele tem que começar a ser pressurizado e resfriado. Para você pressurizar essa linha e resfriar, você não gasta energia? Olha que interessante. Então, os defensores do hidrogênio verde têm que colocar na conta quanto que eles gastam de energia que está vindo lá da hidrelétrica, hein? Eles tinham já os 100 megawatts disponíveis para colocar na rede, mas eles desviaram, agora eles têm que drenar uma parte da energia produzida pela hidrelétrica para comprimir e resfriar o hidrogênio. Aí ele vai comprimindo, como ele coloca ali num tanque, num gigantesco tanque, aquele hidrogênio. Vocês já viram a espessura desses tanques? É algo ali na ordem de 350 atmosferas. A espessura disso. Vocês já viram os caminhões que transportam o hidrogênio? E aí você transporta... Imagina, né, nesse mesmo exemplo que eu dei, os 100 megawatts por hora foram produzidos ali com as placas fotovoltaicas e a gente colocou na rede dessa hidrelétrica e transmitiu essa energia a 2.000 quilômetros de distância, onde você está ali para utilizar aquela energia. Então eles têm que colocar na conta. Eu quero levar agora o hidrogênio produzido a 2.000 quilômetros de distância. Você vai transportar como? De caminhão? Você já viu o tamanho do caminhão? O peso do caminhão? Para transportar o tal do hidrogênio a 2.000 quilômetros de distância? Vocês vejam que a quantidade de energia que você está gastando ao longo do processo, até para conseguir uma quantidade pífia de energia comparada à energia inicial. É entropia ao longo do processo. É claro que aquele cilindro de hidrogênio que você entrega para o cara
ali do carro, ele põe aquele cilindro. Eu falei, nossa, que maravilha! Com esse cilindro eu posso trafegar 500 quilômetros. Olha a quantidade de energia. Mas quanto de energia você gastou antes? Eles não mostram isso. E aí começam aquelas teorias bizarras. Não, como é muito complicado transportar o hidrogênio, que é altamente inflamável, um bicho complicado, muito tênue, por que não transformarmos o hidrogênio, juntarmos e transformarmos em amônia? Porque tem ali no complexo, você vê na fórmula da amônia, o hidrogênio e tal. A amônia, altamente tóxica. E quanto você gasta de energia? Quanto você gasta de energia para transformar aquele hidrogênio junto com uma autoclave lá, né, para transformar em amônia? Aí você transformar em amônia, transportar em amônia, corrosiva, tóxica, vai chegar lá na Europa, se foi produzida aqui no Brasil, e você vai gastar mais energia para tirar o hidrogênio de novo da amônia. Vocês já perceberam que a conta não fica de pé? Vocês já perceberam que não bate? E uma coisa é você produzir a energia com as placas fotovoltaicas e tal, e já colocar na rede e usar a energia. Até para carregar baterias de carros híbridos, carros elétricos, a 2.000 quilômetros de distância, nesse exemplo que eu estou colocando. Agora, você quer me convencer que fica de pé você produzir, depois de todo esse custo, de toda essa degradação de energia, você produzir um cilindro de hidrogênio, que isso fica de pé? Não fica. O custo disso não é compatível com a produção de hidrogênio, até por outras fontes. Você pode produzir hidrogênio a partir de carvão, como sempre se produziu. E o hidrogênio é muito utilizado em várias indústrias, né? Agora, você acha que vai ser competitivo? O que não quer dizer que em veículos espaciais, em células que tem que controlar ali salas de cirurgia ou locais onde a energia não pode ter uma flutuação, você não está se preocupando com o custo. Então, uma sala de cirurgia que um robô cirúrgico está trabalhando, ele não pode sofrer uma variação. A questão não é o custo da energia. Custe o que tiver que custar, é importante que você tenha aquela célula ali de combustível à base de hidrogênio, porque aquilo é fundamental. Mas é uma atividade fora do comum do dia a dia. Agora, você ver com o lobby daquelas empresas alemãs dizendo que todas isso que você vê na mídia, nos jornais, então, são coisas piloto. E quem está investindo, você muitas vezes vê no projeto, não, porque a empresa tal está investindo, vai produzir 1 gigawatt de energia solar, porque aí ele vai produzir o hidrogênio verde, o Brasil pode produzir não sei o que e tal. Para ele é muito bacana, ele está conseguindo esse dinheiro, está na mídia, está não sei o que e tal. Se daqui a 5 anos ele perceber que é totalmente inviável o transporte desse hidrogênio, ele já tem a planta construída de placas fotovoltaicas que ele vai jogar na rede de distribuição. Então ele não vai perder dinheiro. E ele hoje está naquele mundinho ESG, aquele papinho, né? Bacana, fofo, muita gente ganhando dinheiro e tal, né? E construindo essa ideia do hidrogênio verde. Então fica aqui para aqueles que critiquem, para aqueles que acompanham, né, o canal, coloquem assim, coloquem numa lista 100 megawatts de energia produzida. Me mostrem quanto no final você tira de energia, né, lá no final no seu cilindro de hidrogênio verde. E aí nós vamos ver. Aí nós vamos ver realmente qual é a eficiência. Porque a eletrólise não muda. Você pode trocar os eletrodos, pode trocar coisa e tal. Mas é um processo altamente ineficiente, onde as cargas elétricas têm que caminhar ali dentro daquele líquido, simplesmente para criar aquela separação do hidrogênio e do oxigênio. Eu acho que é mais fácil você pegar a energia gerada e, dentro da termodinâmica, quanto menos ciclos você tiver, mais eficiente é o seu processo. Porque uma turbina aeronáutica, ela é mais eficiente
pelo consumo específico de combustível, que é uma medida que nós temos, comparado, por exemplo, com um motor a combustão? Porque ela tem menos peças. O sistema de uma turbina é tão mais simples, as fases que o combustível passa até gerar um empuxo na saída da turbina é muito mais eficiente do que um motor a combustão. Tem muito mais peças, tem muito mais um caminho que a energia, tem aquecimento, tem atrito e tal. Então, por quilograma de combustível, uma turbina é muito mais eficiente, porque ela tem menos peças, porque você já gerou entre o combustível entrando ali para queimar na turbina e o empuxo, o ciclo é muito mais rápido, por isso ele é muito mais eficiente do que o motor a combustão. Assim no hidrogênio verde. O ciclo ele é tão longo, você tem que passar, você tem que somar tudo, hein? Você tem que somar tudo. Até o caminhão que pesa toneladas para levar o hidrogênio lá. Você tem que... E esse caminhão é elétrico? Ou ele é a combustível? Você tem que colocar tudo na conta. Então não me venha simplesmente com aquela coisa fofa. Ah, não, mas a capacidade de 1 quilo de hidrogênio é maior do que não sei quanto de gasolina. Ele diz, pois é, meu filho. Pois é, mas até chegar naquele 1 quilo de hidrogênio, você passou por que caminho? Você gastou quanto de energia? Então, agradeço se você assistiu esse vídeo até esse momento. Se inscreva aqui no canal Modernidade Ciência, coloque o sininho para receber os próximos vídeos do canal.